Pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui, dessa vez no Facebook e no Instagram. Estou bem contente em trazer essa expansão, assim muito mais pessoas poderão ver o que nós estamos trazendo para cada uma delas, né? Fico muito feliz, espero que todos estejam bem, que a graça de Deus seja com todos vocês. Bom, nesses últimos dias eu tenho tirado um pouco de tempo para pensar na vida, né? A situação em que o mundo está vivendo, e nós podemos chegar à conclusão de que o mundo está vivendo em caos. Nós temos visto que o mundo tem passado por situações que comprovam realmente que ele está em caos, né? Situações de guerra, situações de problemas que famílias têm vivido, né? Muitas situações que nós vemos na televisão acontecendo, bombas, mísseis, assassinatos, suicídios, muitas coisas acontecendo. Então, em um desses momentos que eu tirei para me atualizar das notícias que haviam no mundo, eu também parei para pensar um pouco sobre qual seria o melhor lugar para se morar. Hoje nós temos países de muito grande desenvolvimento, países que têm seu desenvolvimento social, seu desenvolvimento humano muito grande, mas entre todos esses lugares, qual seria o melhor lugar para se morar? É uma coisa que nós precisamos pensar todos os dias, né? Nós queremos viver em segurança, nós queremos viver em segurança com os nossos pais, ou aqueles que são casados com seus filhos. Um dia eu quero me casar, eu preciso pensar em um lugar que eu possa viver em segurança com a minha esposa, que eu possa criar os meus filhos. Então, fiquei com essa pergunta na cabeça: qual seria o melhor lugar para se morar? E geralmente nós costumamos pensar em outros países como uma oportunidade, né? Nós pensamos nos Estados Unidos ou no Canadá, nós pensamos na Austrália ou na Nova Zelândia, lugares que oferecem mais oportunidades. Mas daí eu me lembrei que existe um lugar, e eu ouvi uma vez a descrição desse lugar, que simplesmente é fascinante. Preenche toda a expectativa que alguém pode ter de um lugar. E daí eu quero compartilhar com você sobre este lugar. E esse lugar foi descrito pelo apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. Ele foi posto lá para sofrer porque pregava sobre o evangelho de Cristo Jesus. E daí o que é que acontece? No meio de todo o sofrimento que o apóstolo João estava vivendo, o Senhor Jesus deu a ele uma revelação através de uma visão, e nessa visão ele poderia ver real, né, específico, de maneira visível, a maior promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio à Terra e ele veio com o intuito de nos salvar, mas também ele veio nos prometer que haveria um lugar preparado para todos nós quando a nossa vida tivesse um fim aqui nessa terra. Então, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, ele conseguiu desvendar, ele conseguiu ver a revelação da promessa do Senhor Jesus. E então ele escreve assim. Então, capítulo 21 da revelação que o apóstolo Paulo escreveu. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele será o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus.
Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portões e seus muros. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. As 12 portas eram grandes pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. É uma descrição que realmente chama a atenção de qualquer pessoa que esteja lendo. O apóstolo João, ele viu o final dos dias, os últimos dias, e ele viu o sofrimento e a perseguição e toda causa que haveria no mundo, toda destruição que haveria no mundo. E em meio a todo esse caos, ele vê a cidade santa, vê o lugar que é prometido para todos os santos, para todas as pessoas que creem e confessam Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Daí o que acontece? Ele vê essa cidade. E eu quero parafrasear, eu quero usar algumas citações do texto que o apóstolo João escreveu para trazer para você uma percepção, uma visão desse lugar que o apóstolo João está falando. No versículo 1 ele vai dizer: vi novo céu e nova terra. Então ele está falando de um lugar novo, de um lugar que é completa novidade. É um lugar que nunca foi visto por outros humanos, um lugar que nunca se ouviu falar, um lugar que nunca teve sua compreensão completa na sua mente, porque a mente humana não é capaz de imaginar a completude, a perfeição daquele lugar. É um lugar novo, porque nunca foi habitado, ninguém nunca morou nessa cidade. Todas as coisas lá são novas, nada é velho, não existe coisa velha nessa cidade, pois nada lá pode enferrujar, ou pode ser destruído, ou pode ser corroído pelo mofo, pela umidade, ou pela infiltração, ou qualquer outra coisa que nós passamos aqui, né? Nós temos que tomar cuidado com as nossas casas, porque um dia ou vem uma infiltração, ou vem cupim, né? E tudo isso pode ser destruído. Mas lá é tudo novo, lá não há velhice, lá é tudo novo. Ninguém nunca viu, ninguém nunca imaginou, ninguém nunca pôde descrever o quão perfeito, o quão novo é esse lugar. E o apóstolo João também diz assim: e o mar já não existe. E algumas pessoas não vão gostar muito dessa ideia porque gostam do mar e não vai ter mar no céu. Mas existem muitas linguagens figurativas que nós podemos atribuir a essa passagem. E quando o apóstolo João ele está falando sobre não existe mar, você pode olhar, ter uma percepção geográfica, e você vai ver que no globo o mar separa continentes de continentes, né? Países de países, pessoas de pessoas, famílias de famílias. O mar geograficamente está colocado como uma separação, como uma divisão entre essas coisas. Então, nós podemos imaginar que a aplicação do texto para não existe mar no céu poderia dizer que existe um lugar e lá não tem separação. Não existe separação no céu. O mar pode simbolizar a separação entre as coisas que eu citei, né? Continente, países, famílias, pessoas. Mas lá não haverá qualquer tipo de separação, não haverá separação por dinheiro, não haverá mais rico ou mais pobre, não haverá posição social, alguém que é mais poderoso ou alguém que é menos privilegiado. Lá não haverá status, eu sou melhor, eu faço mais, eu conquisto mais, eu posso mais. Lá não haverá isso.
Lá não haverá política, porque hoje em dia a política é uma causa que divide pessoas, né? A política é uma situação que vem para separar opiniões. E lá não haverá política, lá não haverá morte, ninguém poderá ser separado pela morte, porque lá não haverá morte nem doenças. Lá é um lugar onde não tem separação. É um lugar perfeito, onde todos podem morar juntos eternamente com o Senhor Jesus. Logo depois ele vai dizer: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Preparar a Jerusalém, a nova Jerusalém, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. As pessoas que se casaram ou as pessoas que pretendem se casar, ou pessoas que trabalham com decorações de festa, sabem exatamente a riqueza de detalhes que precisa ter em um casamento. Você percebe que os pais da noiva ou as pessoas que estão organizando o casamento precisam pensar em tudo. Precisa pensar no vestido, precisa pensar nas joias que a noiva vai usar, no terno que o noivo vai usar, na gravata que ele vai usar. Precisa pensar como vai ser a decoração, se vai ser natural, se vai ter uma decoração extra, se vai ser uma refeição completa ou se vai ser petisco. É muito detalhe que precisa ser pensado. E o apóstolo João vai dizer que essa cidade é preparada como uma noiva para o seu noivo. Então imagine comigo a perfeição, a complexidade da riqueza de detalhes com que esse lugar foi preparado. Existe um exemplo muito fácil que eu dou para todas as pessoas quando eu cito essa passagem, porque quando uma das coisas que eu mais faço, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é viajar. Então, eu sempre viajo, sempre estou procurando viajar, mas um dia eu preciso voltar para casa, né? E daí o que é que acontece? Eu sempre aviso a minha mãe ou meu pai, estou voltando para casa. Daí, quando eu chego na minha casa, eu encontro a comida que eu gosto, eu encontro a música que eu gosto, o quarto está do cheiro que eu gosto, arrumado como eu gosto. Toda essa preparação, todos os menores detalhes me mostram que eu estava sendo esperado por alguém. Então imagine a riqueza de detalhes com que o Senhor Jesus está preparando um lugar para mim, um lugar para você, sendo que Ele sabe o estilo de música que você gosta, Ele sabe as cores que você gosta, Ele sabe as coisas que você gosta de ver, Ele sabe os perfumes, os aromas que você mais gosta. Imagine saber que o Senhor Jesus sabe de tudo isso e ainda assim está preparando um lugar para você. Imagine a riqueza de detalhes que esse lugar tem. Outro exemplo que eu costumo falar é que muitas pessoas sabem, algumas não, mas muitas pessoas sabem sobre o Taj Mahal. É um palácio lindo, é uma das 7 maravilhas do mundo que se encontra na Índia. E ele foi construído por um príncipe no intuito de, quando a sua querida amada esposa morresse, ela fosse colocada naquele palácio. E ele usou de todas as melhores pedrarias, os melhores materiais para construir aquele lugar. E foram 22 anos de arquitetura, de urbanização, de ornamentação, de organização para que aquele lugar fosse perfeitamente planejado e construído. E ele passou 22 anos para construir esse palácio. Imagine você. Jesus nos prometeu um lugar e há mais de 2000 anos ele voltou aos céus e está lá, preparando esse lugar até o dia da nossa ida. Como isso pode não ser maravilhoso para alguém? Saber que aquele que conhece os corações, que conhece o nosso cheiro, que conhece o nosso gosto, que conhece as coisas que nós mais gostamos, está preparando um lugar perfeito para cada um de nós. É um lugar preparado. Depois ele vai dizer: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele está falando de um governo perfeito. Nós temos visto tantos escândalos e tantos problemas que acontecem nos governos do Brasil, dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, da Europa, tantos governos sendo abalados. Mas o apóstolo João,
ele vai dizer que nesse lugar o governo é perfeito. Lá não existe injustiça, lá não existe corrupção, lá não existe roubo, nem favorecimento, sabe? A desigualdade, favorecer os mais ricos, desfavorecer os mais pobres, lá não existe isso. Lá não existe escândalos, lá não existe partido, lá não existe rejeição. O governo é perfeito. O governador, o regente do lugar, o rei do reino celestial é perfeito. É um reino de justiça, é um reino de honestidade, é um reino de prosperidade, é um reino onde o rei se preocupa com cada um dos seus habitantes. Esse lugar que está sendo preparado para nós é um lugar que tem um governo perfeito. Depois ele vai dizer: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Ele está falando de um lugar livre do mal. Você já parou para pensar na possibilidade de viver em um lugar onde você não precisa se preocupar com morte, nem tristeza, nem assassinato, nem suicídio, nem roubo, nem choro, nem angústia, nem dor, nem decepção, nem frustração. Não precisa se preocupar com desigualdade social ou com rejeição. Você não precisa se preocupar com pobreza. Você não precisa se preocupar com sofrimento ou qualquer outra coisa que possa lhe causar mal. Você não precisa se preocupar com nada disso, porque é um lugar livre de todo mal. Lá não entra tristeza, lá não entra angústia, lá não entra coisas ruins. Lá é só alegria, felicidade, o coração transborda de gozo, de paz por estar naquele lugar. É um lugar livre de mal e é um lugar seguro. Porque ele vai dizer: Epa, segura aqui. Esse lugar tinha 12 muros, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estava o nome dos 12 apóstolos. Você pode perceber que ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura. Imagine você protegido por um muro, uma proteção de 65 metros de espessura. Não existe arma, não existe qualquer tipo de coisa ruim que possa perfurar, que possa entrar nesse lugar. Você está completamente seguro. Não só seguro de coisas ruins, como seguro de qualquer desastre natural, porque esse lugar é um lugar estável. Ele vai dizer que existem muitos fundamentos, são muitas bases que seguram esse lugar. E nesse lugar não há terremoto, não há maremoto, não há desigualdade, não há alteração, não há inflação, não existe nada que possa trazer, instabilidade. Tudo é estável, tudo é plano, tudo é seguro, tudo é estável. O apóstolo João também, quando estava descrevendo sobre esse lugar, ele disse que esse lugar é um lugar muito espaçoso. Porque ele vai dizer: o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara, uma régua feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais, um cubo, um grande cubo. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. E eu não sou grande matemático, mas eu fiz aqui um pequeno cálculo para trazer para nós a percepção do quão grande esse lugar é. Ok? Então veja só, se o comprimento, a largura e a altura tinham a mesma medida, 2.200 quilômetros, nós temos 10 bilhões 648 milhões de quilômetros. Convertendo isso para metros, nós temos 10 trilhões
648 bilhões e 9 mil metros. Então imagine, isso é um tamanho literalmente inimaginável. Teria que ser uma revelação divina para dizer o tamanho daquele lugar. E eu fiz um pequeno cálculo aqui. Nós costumamos, como quando eu estava conversando com a minha mãe, ela perguntou, será que vai caber todo mundo dentro? E eu fiz um pequeno cálculo. Nós sabemos que desde o início da história da humanidade até os dias de hoje, nós tivemos uma grande, gigantesca quantidade de pessoas. Mas nós também sabemos que nem todas essas pessoas vão para o céu. Então eu fiz aqui um pequeno cálculo. Se 15 bilhões de pessoas forem para o céu, tiverem um lugar preparado nas mansões celestiais, 15 bilhões de pessoas, cada pessoa vai ter 710 metros para si mesmas. Então imagine, esse lugar é um lugar que todo mundo tem espaço para todo mundo. E é nesse quesito que eu quero também te encorajar a convidar pessoas para ir morar nesse céu também, nesse lugar também. Não vai faltar espaço para ninguém, tem espaço para todo mundo. Sinta-se à vontade para chamar os seus parentes, a sua família, os seus amigos, as pessoas que você ama, para estarem junto com você nesse lugar também. Tem espaço para todo mundo. Logo depois, ele vai dizer: o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. As 12 portas eram 12 grandes pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Então, isso nos mostra o quão rico esse lugar é. O quão perfeito esse lugar é. Isso também me faz ver o quão pequenas são as nossas prioridades. Porque se você concordar comigo, o ouro significa dinheiro, né? O ouro significa riqueza. O dinheiro que nós precisamos para, pagar as nossas contas, manter a nossa vida. E nós abrimos mão da segurança, abrimos mão do conforto, abrimos mão de tantas situações para conseguir dinheiro, para conseguir o ouro. Mas você vê a perspectiva de Deus a respeito das nossas prioridades, porque segundo a perspectiva de Deus, ouro é simplesmente asfalto. Você vê que a rua era coberta de ouro. A rua principal da cidade era de ouro puro. Então imagine, nós trabalhamos, morremos literalmente de trabalhar para conseguirmos nosso ouro. E no céu, o ouro é simplesmente asfalto. Simplesmente asfalto para pessoas pisarem. Veja a perspectiva de Deus a respeito da nossa perspectiva. Entenda que a prioridade de Deus é sempre melhor e nós precisamos rever a nossa prioridade. Se nós estamos morrendo para ter o ouro e no céu o Senhor apenas vê o ouro como um asfalto, nós precisamos rever as nossas prioridades. Ele vai dizer no versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Nesse lugar não haverá religião. Religião também poderia ser colocado como uma coisa que traz muita dissensão, separação. Mas nesse lugar não haverá religião. Por quê? Lá não haverá denominação, lá não haverá ramificação de igreja, lá não haverá doutrinas, lá não haverá qualquer outra coisa que possa separar pessoas. Lá o templo é o Senhor Jesus. Lá a religião é o Senhor Jesus. A denominação é o Cordeiro de Deus. Lá não tem qualquer outra coisa que traga separação. Lá não tem igreja. Lá não tem denominação. Lá não tem batista nem assembleiana. Lá não tem
presbiteriana, lá tem salvos, lá tem remidos, lá tem pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e confessaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Lá não tem religião, lá tem pessoas que estão dispostas a servirem ao Senhor com a sua alma, com o seu coração, com todo o seu entendimento. E para terminar, o apóstolo João vai dizer que lá é um lugar iluminado, é um lugar que não há escuridão. Porque a cidade não precisa de luz, de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Lá não precisamos de CELP, nem de Eletrobras, não precisamos de nada disso. Porque lá, a luz de Cristo, a luz que resplandece do trono de Deus é o suficiente para iluminar a cidade. Lá não há noite. Lá não há escuridão, lá não há becos escuros, lá não há vielas estranhas. Tudo é iluminado, tudo é claro, tudo é visível, porque a luz do trono de Cristo Jesus resplandece, ilumina todo aquele lugar. Não haverá escuridão nem noite, porque Jesus Cristo é a fonte. Jesus Cristo, ele é a energia principal. Ele é a fonte de energia que sustenta todo aquele lugar. Eu não sei você, mas esse é o lugar que eu quero morar. E eu não sei a sua perspectiva nem a sua opinião sobre isso, mas eu estou disposto a levar pessoas comigo também, porque eu tenho plena certeza que este é o melhor lugar para se morar. E você pode se perguntar, qual é a condição para morar nesse lugar? O que é que eu tenho que fazer para morar nesse lugar? Para usufruir de toda essa promessa, de tudo isso que está sendo falado? É simples. Você precisa abrir o seu coração. E você precisa simples e unicamente confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu para perdoar os seus pecados e que você é um pecador e que precisa de perdão. Todos nós somos pecadores, você é um pecador, eu sou um pecador. Todos nós temos a mesma necessidade, todos nós precisamos do Senhor Jesus. E ainda tem benefícios. Além de nós termos a presença do Filho de Deus ao nosso lado, dentro de nós, todos os dias, através do Espírito Santo, nós temos a promessa de que não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo da escuridão, nós não precisamos ter medo de um dia acontecer alguma coisa ruim conosco, porque nós sabemos que quando nós fecharmos os nossos olhos nessa vida, nós abriremos os nossos olhos para o Senhor Jesus e nós habitaremos nesse lugar perfeito, aonde nós não temeremos mais nada, porque o Senhor, Ele vai estar nos protegendo, Ele vai estar cuidando de cada um de nós. Se você se sente confrontado a ir para esse lugar, eu te convido. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E se você já tem a certeza desse lugar, se você já tem a certeza da convicção da presença do Senhor Jesus na sua vida, eu te imploro, não deixa que outras pessoas percam a direção desse lugar. Evangeliza, leva essa mensagem para elas, que o Senhor Jesus ele veio para implantar o seu reino aqui, para que quando o dia da trombeta tocar, o reino de Cristo seja levado aos céus e nós possamos morar eternamente com o Senhor Jesus. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Existe um lugar seguro para mim, existe um lugar seguro para você, onde nós não precisamos nos preocupar com mais nada. E esse lugar é as mansões celestiais, é o reino de Deus, é a habitação da morada do Altíssimo. É isso que eu quero falar para você, é isso que eu quero te convidar. Vamos conosco, vamos com a gente habitar nesse lugar de gozo, de paz, de alegria eterna para todo sempre. Se você quiser, as mensagens vão estar disponíveis tanto no Instagram quanto no Facebook. Se quiser compartilhar, se quiser enviar para alguém, sinta-se à vontade. Apenas não deixe de convidar pessoas para ir morar no céu junto conosco. Tá bom?
Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, a casa, a igreja de vocês, e que nós possamos estar lutando todos os dias para que nós nos vejamos naquele lugar, na nossa mansão celestial, no nosso lugar perfeito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima.